Queridos irmãos, nós acabamos de cantar, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Nós realmente acreditamos nisso? De verdade. E quando acontecem coisas que a gente não gosta? E quando o rumo da existência humana, o rumo da política, da economia e também das nossas vidas pessoais, e por que não dizer também, inclusive da nossa igreja, quando acontecem coisas, Deus é poderoso? Exatamente o que nós vamos ver hoje, Daniel capítulo 11. Sim, Deus, Ele é todo poderoso. E nós vamos ver um nível de poder de Deus hoje. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Daniel capítulo 11, verso 1 a 20. Nós temos chegado ao fim da exposição de Daniel. Irmãos, eu confesso que Daniel tem me deixado prostrado diante do trono do soberano Deus, cada vez mais. Daniel traz para a gente a visão de que como nós somos pequenos e como Deus é grande. Eu espero que você também tenha esta visão que Daniel traz para a gente. Desde o capítulo 7, como nós vimos, a visão daqueles 4 animais culminando na vinda do Filho do Homem, é espetacular. Capítulo, logo em seguida, o 8, nós vimos o mal será definitivamente derrotado, e isso sem intervenção humana. No capítulo 9, no verso 1 até o verso 19, nós vimos a oração magnífica de Daniel, pedindo perdão pelos seus pecados, ele lembrando-se que Deus é justo e misericordioso, e ele com o coração quebrantado diante de Deus, dizendo, Senhor, perdoa-me, perdoa a minha nação e perdoa a mim pelos meus pecados. Ainda na sequência, no capítulo 9, nós vimos Daniel, então, recebendo a resposta que nós chamamos de as 70 semanas de Daniel. E nós vimos, então, que a partir da visão das 70 semanas, tudo está decretado pelo Deus soberano. A vinda, inclusive, do ungido e do assolador está decretada. Depois, no capítulo 10, nós vimos, no domingo passado, a batalha, a guerra espiritual, da qual nós estamos envolvidos. Nós não lutamos uns com os outros, nós lutamos contra Satanás e seus anjos. Precisamos nos lembrar disso o tempo inteiro, não é? Essa é a luta espiritual que está acontecendo no mundo espiritual. E agora, no capítulo 11, verso 1 a 20, nós vamos ver que o que o Deus soberano declarou se cumprirá. O que Ele declarou se cumprirá. Por que eu estou dizendo isso? É porque ao longo desse texto, de todo o capítulo 11, nós vamos ver uma expressão que se repete várias vezes, em relação ao tempo. O tempo determinado. Por exemplo, lá no verso 24, no final do verso 24 diz assim, mas por certo tempo, aqui traz a ideia então de que o tempo ele está determinado. No capítulo 11 ainda, no verso 27, vai dizer, no finalzinho do verso, olha aí, na sua versão, o fim no tempo determinado. Depois no verso 29 ele começa com essa expressão, no tempo determinado. Depois no verso 35, final do verso 35, tempo determinado. E verso 40, no fim do tempo. O que está dizendo para a gente?
Quem que determina esse tempo? Quem que determina o momento das coisas acontecerem e como elas vão acontecer de acordo com a sua soberana vontade? Não é o próprio Deus? Sim, é o Deus soberano que decreta e, por isso, se cumpre. Tudo se cumpre. Então, nós vamos ver hoje a resposta que Daniel recebeu do anjo, a continuação dessa resposta. Lembra que eu mencionei domingo passado que essa resposta vai até o final do livro, até o capítulo 12. Aqui o capítulo 11, então, é a continuação dessa resposta. O anjo, ele falou no capítulo 10 da batalha espiritual. Está acontecendo uma guerra, Daniel. E agora, no capítulo 11, ele vai continuar essa resposta e ele vai trazer exatamente essa ideia. Deus é soberano e o que ele decreta, acontece. Então vamos lá. Primeiro verso 1. Começa: no primeiro ano de Dario, rei dos Medos, eu me levantei para animá-lo e fortalecê-lo. Precisa lembrar quem que está falando isso. Não é Daniel. É o anjo que está falando com Daniel. É o anjo do capítulo 10. Ele continua aqui, então, o capítulo 10, e ele menciona, né, que ele havia fortalecido Dario. O primeiro ano de Dario, né, foi o ano 539 antes de Cristo. Este é o mesmo rei que mandou Daniel para a cova dos leões. Só para você se situar. E o anjo aqui está dizendo que ele se levantou no primeiro ano desse rei para fortalecê-lo. Interessante. É um rei ímpio, é um rei que não conhece a Deus, mas ainda assim o anjo foi lá, ministrou a ele força. Para quê? Para que ele cumprisse o que Deus havia mandado ele fazer. Então, mesmo os ímpios, nas suas ações ímpias, fazem o que Deus quer que eles façam. Isso é extremamente interessante, é encorajador para nós. Ver que o ministério dos anjos, mesmo a reis incrédulos, faz com que o povo de Deus, de alguma forma, seja favorecido. Não sem lutas, não sem dificuldades, não sem tribulações, mas sim, de acordo com o propósito soberano de Deus. Agora, ele continua nessa revelação, falando a Daniel, então, o que viria a acontecer. Verso 2 em diante. E aqui nós temos duas partes. O anjo vai falar sobre o que iria acontecer na história da humanidade, focando especialmente o povo de Israel, até a primeira vinda do Messias. E a segunda parte da revelação fala então dos últimos dias, o que aconteceria no escatom, o que ainda não experimentamos, está para frente da gente. Olha só que incrível, a visão, a revelação que Deus deu para Daniel, o que o Deus soberano declara, isso se cumpre. Vamos lá, verso 2 até o verso 4. Antes de lermos esse texto, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vai parecer chato, no primeiro momento da pregação. Porque aqui ele vai trazer com uma riqueza de detalhes que, se você gosta de Nostradamus, esquece Nostradamus. Você vai ver, você vai ficar impressionado com isso. Mas pela riqueza de detalhes e informações históricas, vai parecer chato, mas você vai entender depois. Tá bom? Então, a pregação hoje vai ser uma pregação escatológica. Agora você não entende, mas entenderá depois. Vamos lá, verso 2 ao verso 4. Diz assim: agora te declarei a verdade. Ainda se levantarão 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. E quando se fortalecer por meio das suas riquezas,
agitará todos contra o reino da Grécia. Depois um rei poderoso se levantará e reinará com grande domínio, e fará o que bem quiser. Mas enquanto estiver no poder, seu reino será desfeito, e será repartido para os 4 cantos do céu, mas não para os seus descendentes. Tampouco será poderoso como antes, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Aqui nós vamos ver que ele, Deus, declarou o que iria acontecer com o seu povo até o tempo da Grécia Antiga. Vamos lá. Eu preparei, o João já vai passando aí, uma espécie de tabela, e vai ter 2 partes. A profecia bíblica, pode colocar a primeira aí, João. Profecia bíblica, então coloquei aqui a Bíblia, e do outro lado eu coloquei a história. Quando eu falo de história, eu estou falando de história secular, ok? Nós vamos comparar a profecia de Daniel 11, com a história secular. Vamos ver se a Bíblia tem erros. Será? Vamos ver? Olha só, vamos lá. Verso 2, parte A. Eu te declarei a verdade, ainda se levantarão 3 reis na Pérsia. É interessante ele trazer aqui essa expressão, declarei. É o sentido de decreto. O que foi decretado, agora eu estou mostrando para você o que foi decretado. E essa revelação então começa com a Pérsia, que é o segundo reino lá da estátua de Nabucodonosor. Está lembrado? Lá no capítulo 2, pois é. Quem são esses reis? Ele está falando aqui, 3 reis da Pérsia. Quem são esses reis? Cambises, a história fala. Cambises, Esmerdes e Dario I. O pessoal que está na escola ainda, aí no ensino médio, pega lá o seu livro de história e você vai ver, Oriente Médio Antigo. E você vai ver esses reis exatamente nesta época. Verso 2, pode seguir, João. Parte B. O 4º rei, 3 reis, 4 reis. 4º rei será muito mais rico do que todos eles. E quando se fortalecer por meio das suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Que rei é esse? 4º rei. O 4º rei da Pérsia foi Xerxes I. Né? Este Xerxes I é o mesmo Assuero, aqui das Escrituras, que foi o marido de Esther. Se você quer assistir um filme que remonta a essa época, Os 300 de Esparta. Não assista, é muito violento, mas é aquele quadro lá que mostra o filme. Ele atacou a Grécia no ano 480 a.C., com um exército gigantesco. O historiador Heródoto, ele vai escrever e remonta a essas guerras, né? Até que ele sofre perdas nas batalhas, né, de Salamina e Plateia, conforme a profecia bíblica diz, no verso 2, parte B, e a história confirma. Verso 3, depois disso, um rei poderoso se levantará e reinará com grande domínio e fará o que bem quiser. A história fala sobre esse rei? Fala, Alexandre o Grande. Depois de Xerxes, Alexandre o Grande se levantou, sua conquista foi tão rápida e tão gigantesca que durou 5 anos. Ele conquistou todo o Oriente Médio, conquistou o norte da África. Né? Esse foi Alexandre o Grande, isso no século IV a.C. Verso 4, seu reino será repartido, será arrancado e passará a outros. O que aconteceu com Alexandre? Alexandre morreu com 33 anos de idade. Quando ele morreu, seus 2 filhos foram assassinados e o seu reino foi dividido em 4 partes. Os seus generais assumiram o governo. Exatamente como as Escrituras dizem. É incrível. É incrível o que a palavra de Deus traz para a gente. O que Deus decretou, o que Deus declarou, isso se cumpriu até o tempo da Grécia Antiga.
Mas não fica por aí não, tem mais. E agora você vai se surpreender com isso. Verso 5 até o verso 20. Vamos ler. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes. E este será mais forte do que ele, e reinará, e o seu domínio será muito grande. Mas depois de alguns anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte. Porém ela não conservará o seu poder, nem manterá o dele. Naqueles dias ela será entregue com os que a tiverem trazido, com seu pai e com quem a apoiava. Mas alguém da linhagem dela se levantará em seu lugar e comandará o exército. Ele atacará a fortaleza do rei do norte, lutará contra ela e será vitorioso. Ele levará seus deuses com suas imagens de fundição, com seus vasos preciosos de prata e ouro, cativos para o Egito, e deixará de atacar o rei do norte por alguns anos. Ele atacará o reino do rei do sul, mas voltará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão, reunirão um grande exército, o qual avançará arrasando tudo por onde passar. Então, voltando, levará a batalha até a sua fortaleza. Então o rei do sul se enfurecerá e sairá para lutar contra o rei do norte. Este lhe resistirá com um grande exército, mas seu exército será derrotado. Quando o exército for derrotado, seu coração se exaltará. Mas ainda que derrote milhares, não prevalecerá, porque o rei do norte voltará a enfrentá-lo com um exército maior do que o primeiro. Depois de algum tempo, isto é, de alguns anos, ele atacará com um grande exército e fortes armamentos. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos do teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Assim, o rei do norte virá, levantará torres de ataque e conquistará uma cidade bem fortificada. E as forças do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O invasor fará o que bem entender, ninguém poderá resistir, ele se firmará na terra gloriosa e a destruirá completamente. Ele virá com toda a determinação e força do seu reino e fará um acordo com o rei do sul. Ele lhe dará a filha em casamento para destruir o seu reino. Porém, isso não terá sucesso, nem será para a sua vantagem. Depois disso, voltará a atenção para as ilhas e conquistará muitas delas. Mas um príncipe porá fim à sua arrogância e ainda lhe retribuirá com arrogância. Então ele voltará a atenção para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Depois disso será sucedido por um cobrador de tributos, para manter a glória do reino, mas será destruído em poucos dias, e isto sem ira e sem batalha. Uau! Olha a riqueza de detalhes disso aqui. Eu quero mostrar para vocês, e faço questão, de novo, vai ser um pouquinho cansativo, mas eu preciso mostrar isso para vocês. Cada versículo desse foi cumprido. Cada um dele. Aqui a gente vê que o que Deus declarou, o que iria acontecer com o seu povo nas guerras entre o rei do sul e o do norte, de fato aconteceu. De fato se cumpriu. Vamos lá. Verso 5. Vai haver 2 reis dentre os generais de Alexandre. Aqui destaca-se então, daqueles 4 reinos, 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Quem foi o reino do norte? O que veio a se tornar a Síria, governada por Seleuco, e é isso que a história secular diz, e o sul, o Egito, governado por Ptolomeu. E entre essas 2 nações ficava quem? Jerusalém. Entre esses 2 reinos em guerra. Tá? Então, lembre-se, Síria ao norte, Egito ao sul, e entre eles, Jerusalém. Verso 6. Alianças entre esses 2 reinos. E o que é bem curioso, por meio de um casamento. Por meio de um casamento. Já havia aliança política naquela época, trazendo a questão do casamento. Né? Então, o que a história secular diz para a gente? Ano 250 a.C. Não se desesperem, gente. Eu posso fornecer esse material para vocês. Eu sei que é muito conteúdo. Sei que as irmãs já estão desesperadas aí, querendo anotar tudo. Você não vai conseguir, tá?
eu posso fornecer isso para vocês, não tem problema nenhum. Ano 250 a.C., Antíoco II casou-se com quem? Berenice, que era filha de Ptolomeu II, né? O rei do norte. Com a morte de Ptolomeu I, Antíoco, ele retornou à sua primeira esposa, depois de ter casado com Berenice. O sogro dele morreu. Ele, o que ele fez? Opa, vou desfazer esse negócio aqui, acabou a aliança, vou voltar para minha antiga esposa. Né? Qual que é o nome da sua antiga esposa? Laodiceia. Ou Laodiceia. Dela vem o nome Laodiceia, que é escrito lá em Apocalipse, é uma carta do Apocalipse, vem dessa época o nome. Né? Essa mulher, o que ela fez? Cuidado com vingança de mulher. Cuidado. O que ela fez? Quando então o seu marido, que havia a deixado para casar com a Berenice, quando ele voltou, ela matou a Berenice e depois matou ele. E assumiu o trono. Cuidado com vingança de mulher. Né? É interessante porque o verso 7 fala disso, gente. É incrível, o verso 7 diz que da linhagem dela se levantará em seu lugar e comandará o exército. Alguém, quem que fez isso? Foi o irmão da Berenice. O irmão da Berenice ficou bravo, porque sua irmã foi assassinada. Então ele foi se vingar então da Laodice e terminou atacando o reino e terminou vencendo. Verso 8. Esse parente de Berenice então levaria os deuses cativos para o Egito e teria paz por alguns anos. Isso é o que diz o verso 8. O que diz a história? 240 a.C., Ptolomeu III retornou ao Egito com muitos despojos, incluindo ídolos e utensílios preciosos dos templos e da casa do tesouro, da Síria, do Reino do Norte. Né? E aí, na ocasião, ele terminou assinando um tratado com Seleuco II, e ali resultou em alguns anos de paz entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, Síria e Egito, exatamente como diz o verso 8. Verso 9, ele atacará o reino do rei do sul, mas voltará para a sua terra, Seleuco II. Aconteceu exatamente isso, evidentemente, ele invadiu nesse momento. Sem sucesso, o Egito, mais tarde, mas aí vem o verso 10. Os filhos de Seleuco II reuniram um grande exército. O que aconteceu? História secular diz: ambos os filhos de Seleuco II procuraram restaurar a glória da Síria, e aí Seleuco II invadiu a Ásia Menor e mais tarde Antíoco III atacou o Egito. Verso 11. Já se perdeu? Eu também, mas vamos se achar. O que eu quero mostrar é exatamente isso para você. Versículo por versículo, sendo cumprido ao longo dos séculos da história humana. Verso 11. Mais guerra entre o rei do sul e do norte. E o rei do norte, nessa ocasião, seria derrotado. Sim, 217 a.C., Ptolomeu IV, ele atacou Antíoco III nas fronteiras do sul de Israel. Inicialmente ele teve êxito. Verso 12, quando o exército for derrotado, seu coração se exaltará, mas ainda que derrote milhares, não prevalecerá. Ptolomeu IV estava orgulhoso, mas não se aproveitou da sua vantagem, muito embora ele tenha matado vários sírios. Ele conquistou toda a Palestina. Entretanto, verso 13, o rei do norte voltará a enfrentar o rei do sul com grande exército. Foi o que aconteceu, 203 a.C., Antíoco III retornou com um exército muito maior e expulsou os egípcios. Antíoco foi capaz de retomar a Palestina até o sul de Gaza. Verso 14,
Muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos do teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Sim, os macedônios e os judeus, eles fizeram uma aliança, né, com o antigo terceiro, em oposição aos egípcios. Foi exatamente isso que aconteceu. Alguns dos judeus politicamente zelosos creram que poderiam obter mais liberdade se o antigo terceiro tivesse êxito, mas isso não aconteceu. Isso foi na época dos Macabeus. É um livro apócrifo, mas com valor histórico. Se você quiser ler, depois você pode lê-lo. Verso 15. O rei do norte foi atacar, levantará. O rei do norte vai atacar, levantará torres de ataque, conquistará uma cidade bem fortificada. Olha o nível de detalhes da profecia. Gente, a profecia bíblica é incrível. Ela não é esse tipo de profecia que a gente ouve por aí. Cuidado quando atravessar a rua, você pode ser atropelado. Não. Está dando aqui detalhes. O rei do norte vai atacar, levantará torres de ataque, conquistará uma cidade bem fortificada, e as forças do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. A história diz que a cidade fortificada por antigo terceiro sitiou e conquistou por Sidom, foi Sidom. Essa cidade que ele está mencionando, que ele levantou torres e etc., e ele derrotou essa cidade no ano 200 a.C. Verso 16, o invasor fará o que bem entender e ninguém poderá resistir-lhe, ele se firmará na terra gloriosa e a destruirá completamente. De que terra gloriosa ele está falando? Jerusalém. Antigo terceiro continuou a solidificar o controle sírio sobre a Palestina sem uma oposição bem-sucedida dos egípcios, entrando então sim em Jerusalém. Verso 17, ele fará um acordo com o rei do sul, ele lhe dará filha em casamento. De novo, gente, mais um casamento político aqui. Porém, isso não terá sucesso. Antigo terceiro buscou paz com o Egito e ofereceu sua filha, sabe quem? Cleópatra. Cleópatra está na Bíblia. Olha. Ofereceu-a para Ptolomeu V em casamento. Cleópatra, todavia, ela se posicionou favorável ao seu marido. Olha só. Terminou traindo o pai. Ninguém mandou o pai fazer um acordo político com ela, né? Verso 18. Ele conquistará muitas ilhas, mas um príncipe porá fim à sua arrogância e ainda lhe retribuirá com arrogância. Foi o que aconteceu. Antigo terceiro voltou sua atenção para a costa Egéia e procurou conquistar a Ásia Menor e a Grécia. Ele havia desdenhado a autoridade romana na Grécia, então Antíoco não teve sucesso completo por causa de um comandante romano chamado Cláudio Cipião, de acordo com a história. E foi ele que resistiu então a este rei. Verso 19, então ele voltará a atenção para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Ano de 187 a.C., Antíoco III retornou para Antioquia e morreu, conforme disse o texto. Ele havia tentado reunir o império de Alexandre o Grande sob sua própria autoridade, mas terminou fracassando. Verso 20, será sucedido por um cobrador de tributos para manter a glória do reino, mas será destruído em poucos dias, e isto sem ira e sem batalha. O filho mais velho de Antíoco, Seleuco IV, sucedeu seu pai. Ele cobrou impostos de uma maneira que jamais as nações tinham visto, de tão pesado. Né? Você está reclamando do Brasil? Aquela época foi bem mais pesado, incluindo os judeus. Né? Foi de maneira tão pesada para que pudesse pagar Roma. Foi tanto que Heliodoro, né, que foi um camarada encarregado de cobrar impostos por ele, segundo Macabeus, diz que ele terminou envenenando o chefe, o Antíoco, né? Ou melhor, Seleuco IV. Pronto. De novo, eu posso dar esse material para vocês.
Mas o que eu quero passar para vocês, o que tudo isso mostra para a gente? O que toda essa história detalhada, por que tudo isso está na Bíblia? Se está na Bíblia, é inspirado. E se é inspirado, eu preciso pregar. O que isso ensina para a gente? O que isso mostra para a gente? Em primeiro lugar, a Bíblia é a palavra de Deus. Nenhum outro livro na história da humanidade chega nem perto da Bíblia. Chega nem perto das Escrituras, nem perto da palavra de Deus. Ela é tão precisa nos fatos que ela traz. Querido, de novo, a profecia de Daniel, ela foi dada séculos antes dos acontecimentos. É impossível, a gente não sabe prever o que vai acontecer amanhã. A gente tem até uma conjectura, a gente até faz projeções. Bom, ano de 2026 vai ter a próxima eleição do Brasil, aí a gente faz umas conjecturas, a gente faz prognósticos políticos e econômicos. Bom, Milei ganhou lá na Argentina, Trump pode ser que ganhe lá nos Estados Unidos em 2024, se esses dois de direita ganham, então provavelmente em 2026, pode parar, a gente não vai falar disso agora. A gente faz esse tipo de prognóstico, a gente faz esse tipo de previsão, mas queridos, são só previsões, são só prognósticos sociopolíticos. A profecia das Escrituras, ela é pronunciada séculos antes e com detalhes, e ela se cumpre perfeitamente, totalmente. O que é isso? A Bíblia é a palavra de Deus. E querido, uma vez que ela é a palavra de Deus, ela é confiável. Nós podemos confiar. Nós podemos confiar. Se ela fala de dados históricos com tanta precisão, nós podemos confiar também que os assuntos que ela se propõe a tratar, assuntos teológicos profundos em relação a Deus, também são corretos, também são certos. Nós podemos confiar nas Escrituras. Uma segunda coisa, você percebe, olhando esses fatos, entra rei, sai rei, o rei é morto, o rei é assassinado, casa a filha de um rei com outro rei. A gente percebe que ao longo desses conflitos, dessas guerras, dessa política, a gente percebe que nunca chega em lugar nenhum. Você teve essa impressão? É uma sucessão de guerras, de lutas. Uma hora é o rei do norte, outra hora é o rei do sul que ganha, outra hora um perde, e continua ao longo dos séculos. E continua tendo as guerras, e continua tendo as lutas. O que isso mostra para a gente? O que isso nos ensina? Bem, o autor de Eclesiastes já disse, tudo é vaidade. O ser humano, ele é como um sopro, que vem e logo se vai. E todos os seus projetos, todos os seus esforços debaixo do sol, na linguagem de Eclesiastes, tudo é vaidade. O pêndulo do poder vai e volta entre as superpotências, mas nada muda. E a geopolítica mostra para a gente a mais evidente vaidade do nosso coração, do coração humano. É isso que a geopolítica mostra para a gente. Tudo é vaidade. A gente aprende uma outra coisa. Lembra que eu falei que o reino do norte é a Síria, o reino do sul é o Egito, e Jerusalém, o povo de Deus está no meio desses dois? Pois é, o povo de Deus está no meio desses dois reinos. O povo de Deus, ele não está isento dessas situações. Ao povo de Deus está sendo cobrado impostos. O povo de Deus está sofrendo com as guerras.
O povo de Deus está sofrendo com as intrigas políticas, socioeconômicas. Não pensemos que a geopolítica, queridos, é coisa de políticos e que nós não somos afetados por elas. Não, a nossa vida é afetada por essas coisas que acontecem no mundo. Nós sabemos disso. Basta uma guerra estourar lá no Oriente Médio. O posto de gasolina aqui já coloca o preço lá em cima, a gente já tem que apertar o dinheiro para comprar o pãozinho. Nós somos afetados, não tem jeito. Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, que é totalmente interconectado politicamente, economicamente, nossas vidas são afetadas. E aí, nessas ocasiões em que as nossas vidas são afetadas, e de maneira muito, sim, específica. Por exemplo, seu trabalho, ele é ameaçado porque o chefe da multinacional que você trabalha, aquele sujeito que é um japonês, que trabalha lá no Japão, ele decidiu demitir funcionários dessa faixa etária porque ele acha que economicamente para a sua empresa é o melhor. E aí o seu emprego aqui no Brasil, São Paulo, em Indaiatuba, é afetado. Sim, estamos interconectados. Né? Uma decisão política lá da ONU afeta a gente aqui. Uma doença, por exemplo, como nós passamos, né? O Covid. Pessoas lá na China, pessoas lá na Europa, nos Estados Unidos, decidindo pelo mundo. E a gente acha que nossos políticos aqui é que tomam as decisões. E as nossas vidas são afetadas ao ponto da gente não poder se reunir na igreja, porque esses líderes mundiais, eles tomaram suas decisões. É como um teólogo disse, o mundo que nós vivemos é grande e nós somos pequenos. A gente precisa lembrar disso. Nós somos muito pequenos. Mas diante dessa visão de quanto o mundo é grande, quando as superpotências estão lutando entre si, é que nós precisamos ver que o nosso Deus, ele é muito maior que o mundo. De maneira a controlar a história. Nós precisamos nos lembrar disso o tempo inteiro. Quando a situação ao nosso redor parece esmagadora para nós, nós precisamos nos lembrar que o nosso Deus, ele não só conhece a história, mas ele decreta a história. Ele decreta a história de maneira que o que ele quer, o que ele planejou, isso acontece. Diante da enormidade do mundo, nós temos a tentação dupla. Primeiro, da gente se submeter ao mundo. É isso mesmo. E a gente termina, então, rumando de acordo com os valores desse mundo. Ou nós temos a tentação de usar o poder do mundo para fazer a obra de Deus. E alguns cristãos, eles acreditam que eles devem, de alguma forma, agir politicamente para que a vontade de Deus seja feita. Não é isso que é revelado para Daniel. Daniel, um homenzinho de uma naçãozinha escravizada, tem a visão do Deus glorioso de Israel.
o verdadeiro Deus, que controla as superpotências. Queridos, nós precisamos nos lembrar disso o tempo inteiro. Daniel 11, ele nos encoraja com a visão de que Deus é soberano e está no controle e direcionamento dos eventos humanos. Seja das nações, seja no campo, na área política. Apesar de todo o seu alardeado poder, os reinos deste mundo não podem destruir a obra de Deus, que cresce, que é direcionada de acordo com a soberana vontade do Senhor. É Deus que controla os assuntos dos homens e das nações. É o nosso Deus soberano que nos conduz de acordo com a sua vontade eterna. É por isso que a gente lê lá em Efésios, abra sua Bíblia em Efésios. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso. E olha o que ele afirma em Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Efésios 1, 9 e 10. Diz assim: E Deus fez, com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa dica. É assim que está aí? Não. Determinação. O que Deus determina, acontece. De acordo com a sua determinação, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Olha só que incrível! A expressão que Paulo usa aqui é plenitude dos tempos, pleroma kairos. Lembra da expressão que eu mencionei no início da pregação? Tempo determinado. É a mesma expressão aqui, queridos. O tempo, a plenitude do tempo, ou seja, tudo. O Império Grego, o Império Macedônio, o Império Persa, o Império Romano, a Pax Romana, as estradas romanas, a língua grega, o latim que foi falado depois, a economia global, tudo foi planejado por Deus para que culminasse nisso que Paulo chama de plenitude dos tempos, que culmina, que converge em quem? Cristo, o Senhor da glória. Jesus Cristo, Filho do homem, de Daniel capítulo 7. Toda a história humana culmina em Cristo. Culmina em Jesus Cristo, na sua vinda, na sua manifestação. Tudo, tanto as coisas do céu, quanto as coisas da terra, tudo culmina para a vinda do grande rei. E o que a gente tem a ver com isso? Tudo. Porque nós cremos, porque nós fomos alcançados, porque nós fomos transformados pelo grande rei, Senhor da glória. E agora nós somos o seu povo que esperamos a sua segunda vinda. Então tudo continua rumando para a segunda vinda do nosso rei. A queda do Império Romano, a queda do Império Otomano, o levantar da Rússia, o levantar da China, toda a história política global, tudo ruma para a segunda vinda do nosso rei. O momento em que ele virá nos buscar. Nós cantamos, Deus é poderoso. Nós cremos nisso? Então nós precisamos crer, queridos, se Deus ele é poderoso para os eventos geopolíticos, ele é poderoso também nas circunstâncias das nossas vidas. Ele é poderoso também para
aquele momento em que você está passando por aquela doença, o câncer. Ele é poderoso, mas Ele é poderoso para curar você e é poderoso também para não curar você. Porque tudo ruma para a sua glória de acordo com a sua soberana vontade. E querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Como seu pastor, a morte do pastor Vilmar também está de acordo com a vontade de Deus. O rumo da primeira igreja batista em Indaiatuba, está de acordo com a vontade desse soberano Deus. Tudo o que acontece está debaixo da poderosa mão de Deus. Ou nós cremos isso ou não cremos. E diante dessa poderosa mão de Deus, do Deus Todo-Poderoso e Soberano, nós precisamos nos submeter. É dizer, Senhor, faz a tua vontade. Pastor Vilmar glorificou o nome do Senhor, porque ele entendeu isso. E nós entendemos? Como igreja nós temos entendido? Ou será que a gente tem lutado contra Deus? Não vai dar. Não dá para lutar contra esse Deus que é todo-poderoso e soberano. A sua vontade decretada será cumprida. Se submeta. Abra seu coração. Pare de ter um coração duro e incrédulo. Se arrependa. E se submeta ao soberano Deus. Vamos orar.